Bora dançar, Diana. Calma, 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 calma. Botar a musiquinha pra ela aqui, uma pedrada aqui. Deixa eu ver. Calma. Essa aqui, moleque. Vamos, Diana. Vamos, Diana. Vamos. É, moleque. Bom, rapaziada, antes de tudo eu queria deixar um recadozinho bem rápido, só para pedir para as pessoas que estão me acompanhando e não são inscritas a se inscrever, deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais e, claro, também ativa o sininho para não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Dito isso, sem mais enrolação, bora para o assunto principal. Nessa última semana, acabou lançando um jogo que chamou muita atenção das pessoas em todo lugar aqui do Brasil, cara. Na real, não só do Brasil, como em todo o mundo. Porque tá uma polêmica meio que mundial. Muitas pessoas estão falando que esse jogo, Pragmata, foi um jogo feito exclusivamente pra agradar P2. E o porquê que eu tô falando isso é porque as próprias pessoas estão dizendo. Porque, pra quem não sabe, esse jogo, ele, tem uma personagem lá que é uma androide, que ela tem uma aparência de uma guria de 6 anos de idade. Ou seja, é literalmente uma criança. Inclusive, há um tempo atrás, a comunidade de Pragmata já tinha sido banida em alguns grupos, como também dessas acusações, do pessoal tá compartilhando alguns conteúdos inapropriados, fazendo artes inapropriadas com essa personagem dentro de grupos do Reddit, enfim. É um negócio que já acontece há um certo tempo, e agora que o game foi lançado, acabou, rapaziada. Muita gente agora tá taxando todo mundo que joga isso de pedô. Se você for olhar principalmente lá na gringa, cara, é muita coisa que tá saindo, até missandria tá acontecendo. O pessoal tá falando que o homem não pode ter carinho por uma criança, não pode ter carinho e afeto por um bebê, de você querer cuidar, proteger aquela criança. E muita gente tá vendo esse jogo e despertando esse instinto, sabe? Principalmente aqueles que vão ser pai ou que já são pai, sente aquele afeto de pai com filha. E é basicamente isso que esse jogo causa. Eu não sei qual é a concepção dessas pessoas pra elas pensarem que todo homem aqui é pedô, cara. E é bizarro esse tipo de pensamento. E assim, pedô sempre vai existir. Isso aqui não tem como negar, cara. Sempre vai ter espalhado em todo canto do Brasil e do mundo. Por exemplo, esse jogo Pragmata, sim, tem muita gente que tem pensamentos errados, que está sim fazendo artes erradas, vídeos errados. Infelizmente estão fazendo aqueles mods onde tira totalmente a roupa das personagens, enfim. É uma parada que é nojenta, isso daqui não tem como negar. Agora, você acusar o homem de ser pedô simplesmente por ter gostado desse jogo é uma parada muito nojenta. E como eu falei pra vocês, esse negócio aqui tá uma parada global. Muita gente tá taxando esse jogo até como um jogo de extrema direita, porque é um jogo, que o pessoal vê ali que tem um tema como se fosse de valores familiares. Porque a narrativa do jogo, ele foca na relação entre o personagem principal lá, o astronauta, e a Diana, que é essa androide com essa aparência de criança. É focado muito na proteção e da parceria. Então alguns usuários da internet estão interpretando essa temática como uma exaltação de valores familiares tradicionais, ou como uma defesa de pureza, como muita gente fala aí que tem agendas progressistas, o que, querendo ou não, acabou atraindo muitos comentários do pessoal da direita. Isso daqui é normal. Sem mencionar que não é um jogo woke, tá ligado? Ele meio que tá combatendo a cultura woke. Então é por isso que muita gente da esquerda, inclusive, está muito puta com esse jogo. E olha que não era nem pra estar envolvendo política nisso, mas os caras colocam até política num joguinho simples como esse. Porém, voltando a falar a respeito desse jogo em questão, eu queria falar pra vocês, mano, que é um jogo muito interessante e legal. Eu não joguei ainda, mas eu espero jogar um dia, quando esse preço baixar bastante, porque tá muito caro. E como vocês leram pelo título do vídeo, tanto a Lanzoca como também o GamesEdu e também vários outros youtubers, mas em específico esses dois que eu acabei vendo o pessoal publicar lá no Twitter principalmente, estão sendo muito criticados. O GamesEdu ainda não chegou a publicar um vídeo do game, ele apenas postou lá, ele fez um memezinho, uma zoeirinha, e também respondeu alguns comentários dizendo que ele tá curtindo bastante o game. Então eu vi sim algumas pessoas falarem a respeito do GamesEdu de uma maneira muito negativa por ter curtido esse jogo. Você sabe muito bem o que esses caras estão querendo dizer a respeito dele, né, mano? Eu já esperava que o GamesEdu fosse ser criticado, porque qualquer coisa que ele posta aqui na internet hoje em dia, ele é criticado. Não tem pra onde ir. Se ele peidar ou respirar, as pessoas já estão querendo cancelar o cara, mano. E assim, vai ser mais uma crítica e cancelamento totalmente frustrado aí, né? A gente sabe que esses cancelamentos aqui nunca dá em nada. Ainda mais quando é paradas totalmente sem fundamento, onde as pessoas estão falando apenas da boca pra fora, falando com a bunda pra falar real. Então, provavelmente o GamesEdu vai ignorar tudo isso daqui, assim como ele já fez nos outros cancelamentos e críticas, porque sinceramente é uma parada que nunca tá afetando ele. Ainda mais quando é um monte de gente falando um monte de besteira. Mas aquilo, as coisas que o pessoal tá levantando e tá falando também, é nojenta, cara. Não tem como negar. GamesEdu aí, futuramente, eu tenho certeza que ele vai sair tacando processo em todo mundo que estiver fazendo essas falsas acusações contra ele. Agora, de um outro lado, temos o Alanzoca. E olha que eu não esperava que isso aqui fosse acontecer com o Alanzoca. Porque a gente sabe, a comunidade dele é muito grande, ele é acostumado a trazer vários tipos de jogos, e sinceramente, o público dele, eu nunca vi assim
assim o pessoal querer cancelar ou criticar ele por ter gostado de algum jogo, sabe? Geralmente o pessoal zoa ele por alguma outra coisa, ou fica pegando no pé dele por causa de política. E olha que das últimas vezes eu estava muito crítico com o Alan Zoca, cara. Isso aqui não tem como negar, principalmente por causa desse lado da política, né? Porém, tirando isso, eu já acho isso aqui também uma parada injusta. Não tem porquê do pessoal também ficar acusando o cara de ser pedor por ter curtido esse game. Ele comentou lá, né? Ele até chegou a se emocionar. A gente sabe que geralmente o cara é bastante emocional em alguns jogos, ele começa a chorar. Com esse game não foi diferente. Ei, posso te dar uma coisinha? Ela que vai me dar presente, chat. Obrigada por conversar tanto comigo. Isso é de quando a gente usou o bonde pela primeira vez? Aham, eu que fiz. É pra você. E olha só, você escreveu seu nome também. Nada mal, pequena. Eu tô achando até que vão acabar acusando o pessoal de ser, sei lá, mano, preconceituoso, tá ligado? Só por ter curtido esse game. Cara, é muito bizarro, né, mano? Um simples jogo acabou causando um monte de polêmica, não só no Brasil, como no mundo todo. Como eu falei pra vocês, cara, numa parada que está estacionada aqui no Brasil, que foram os brasileiros que levantaram essa pauta. Na real, não foi os brasileiros, né, mano? Foi os gringos lá fora que levantaram, acabou chegando no Brasil e as pessoas começaram a comentar e também atacar os outros aqui. Mas pra vocês verem, um jogo simples, que mostra uma cooperação, uma parceria entre uma Android criança e esse astronauta. Simples assim, cara. Não tem segredo, não tem mistério. E só por você ter curtido esse game, o pessoal já começa a levantar um monte de hipótese. Tem sentido isso aqui? Não tem. Como eu falei, eu sei que tem muita gente aqui, mano, que tem a mente doentia, que faz coisas erradas e que tá fazendo aí com as artes dessa personagem. Porém, o problema é que elas que são doentias, não a gente que gosta do game que é, cara. O pessoal, mano, eles pegam qualquer tipo de jogo e já vai fazendo um monte de artes pra sexualizar. Isso daqui a gente sabe que acontece. Mas infelizmente, mano, a internet é uma parada que não dá pra gente controlar. A gente não consegue controlar as pessoas aqui. Você vê alguém postando esse tipo de absurdo, você tem que denunciar, cara. Tem que reportar isso. E não sair acusando e falando que todo mundo aqui é esse tipo de pessoa, porque não é assim que funciona, cara. O Alan Zoca, o Games Edu e algumas outras pessoas estão sendo acusadas de ser o que elas não são, simplesmente por ter curtido um game que mostra um pouco de valores familiares, digamos assim. E só por ter esses valores familiares, muitos ali da cultura woke estão criticando, estão fazendo o máximo possível pra tentar boicotar o game, mas não tá dando muito certo não. Enfim, na minha opinião, mano, é uma parada sem sentido, mais um cancelamento aí que a gente vê que as pessoas estão levantando apenas por levantar, mas é aquilo, é acusações muito pesadas que estão fazendo com muita gente aqui na internet a troco de nada. Tá sobrando pro Games Edu, pro Alan Zoca, talvez até pro BRQC Edu, eu acho que quase todo mundo aí que comentou e que gostou desse game, o pessoal vai ficar taxando disso. Cara, é bizarro, né, mano? A mente do ser humano é muito doentia. E tenho certeza que muita gente aqui, inclusive os próprios youtubers, que gostaram desse game, eles não viram nada de errado, nada de sexualização. Apenas viram uma criança fofinha e quiseram cuidar e criar ela. Apenas isso, cara. E só por você ter esse tipo de pensamento, já começam a te atacar e falar um monte de bizarrice a seu respeito. Cara, a internet é uma loucura. Enfim, tá aí, mais uma vez, né, mais uma polêmica surgindo, tanto envolvendo o Games Edu e dessa vez, surpreendentemente, até o próprio Alan Zoca, onde muita gente aqui na internet começou a levantar pautas erradas a respeito das pessoas que gostam desse game. Onde, na minha visão e na minha humilde opinião, são coisas totalmente sem sentido nenhum. Você não pode gostar mais de nada aqui que envolve um pouco de valores familiares que já começam a te atacar. Cara, é muito bizarro isso. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.